Boa noite a todos. Peço a palavra antes da entrevista coletiva do Chamusca para manifestar a indignação do Botafogo com os seguidos erros de arbitragem. O primeiro em Recife, já notificado pelo presidente, e hoje aqui no Maranhão. Dos últimos 5 gols sofridos pelo clube nas 2 últimas partidas, 3 foram erros gravíssimos de arbitragem. E 2 deles aconteceram nos acréscimos desses jogos em consequência desses erros cometidos. E isso, obviamente, interfere diretamente no resultado da partida e da competição. A gente vai entrar com uma representação junto à CBF, já na segunda-feira, para manifestar claramente, diretamente à entidade, a nossa indignação, porque a gente não quer nenhum tipo de favorecimento. A gente quer uma competição com uma equidade e uma competição justa. Muito obrigado. Chamusca, boa noite, que é Thiago Franklin, do canal do TF. A pergunta é a seguinte: eu quero saber até onde é responsabilidade da arbitragem e até onde é responsabilidade do próprio Botafogo de não ter conseguido vencer a equipe do Sampaio Corrêa. Boa noite. Boa noite, Thiago. Vamos lá, vamos fazer um resumo, principalmente do primeiro tempo, onde nós tivemos acima de 60% de posse de bola, controle total do jogo. Tem uma ideia do que aconteceu durante o jogo. A primeira finalização do Sampaio foi aos 26 minutos, no pênalti, que o árbitro marcou, primeira e única, porque eles só finalizaram essa bola no pênalti, que aí é a interpretação do árbitro. Nós tivemos o controle total do jogo, ficamos muito mais tempo com a bola do que o adversário, tivemos um maior número de finalizações, trabalhamos muito próximo à área do Sampaio, e eu acho que o que faltou ao Botafogo, principalmente no primeiro tempo, foi ter, nessa última parte do campo, no último terço do campo, ter um acabamento melhor. A gente teve muitos enfrentamentos que a gente poderia ter tomado melhores decisões, ter finalizado um pouco melhor, porque pelo controle que nós tivemos do jogo, pelo número de finalizações e pelo que a gente construiu e envolveu o adversário, o primeiro tempo com certeza era para a gente já ter saído com um resultado muito melhor do que estar perdendo por 1-0, por tudo que eu falei. A partir dos 9 minutos do segundo tempo, aí acontece um lance que é o divisor de águas. A partir daí não tem mais o que relatar, não tem mais o que analisar. Um erro que compromete totalmente a sequência do jogo e define praticamente o resultado do jogo. Boa noite, Chamusca, Davi Barros, do GE. Chamusca, é claro que tem o peso do gol que o juiz não deu no resultado final da partida. Mas além disso, o Botafogo finalizou 15 vezes contra só 7 do Sampaio Corrêa, sendo 3 nesses últimos minutos. O que você considera que pode ajudar a explicar a baixa pontaria do time? Obrigado. Não, eu acho até que em termos de efetividade, das 15 que nós finalizamos, nós acertamos 5 e fizemos um gol, né? É bom a gente pontuar isso. A gente fez um gol no jogo e nenhum árbitro, nenhum assistente conseguiu ver o gol. Só que a gente precisa melhorar. É um aspecto, a gente não pode ter o controle que a gente teve no primeiro tempo do jogo, atacar como a gente atacou o adversário, ter a posse de bola que a gente teve, o número de finalizações e ser pouco assertivo como a gente foi. A gente já deveria ter ganho no primeiro tempo pela quantidade de oportunidades e a quantidade de construção de jogadas no último terço no campo do adversário. Então eu acho que a gente precisa voltar a ter uma efetividade maior, definir um pouco melhor as jogadas, porque isso faz toda a diferença no resultado final do jogo. Boa noite, Chamusca, Diego Tirri, Super Rádio Brasil. Chamusca, se a gente for analisar os 90 minutos, o Botafogo praticamente dominou as ações da partida durante todo o jogo, mas saiu derrotado. Além, é claro, do gol não consignado, né, no início do segundo tempo, que a bola claramente entrou. Qual foi o maior pecado do Botafogo para sair do Maranhão derrotado? O maior pecado nosso, além da gente não ter feito um acabamento mais qualificado na maioria das possibilidades que a gente criou e chegou no campo do adversário. Essa última bola nossa, muito cruzamento e tomada de decisão ruim, cruzamento errado. Com 5 minutos de jogo nós tivemos uma oportunidade clara com o Navarro, que ali já poderia ter mudado a história do jogo. Segundo tempo nós já tivemos algumas outras oportunidades também, tivemos com o Pedro, tivemos com o Diego Gonçalves, praticamente driblando o goleiro e chutando. Então faltou um melhor acabamento e mais qualidade nas finalizações para que a gente pudesse definir o jogo e vencer, porque a gente teve um controle e uma superioridade, principalmente no primeiro tempo, que chegou a ser gritante. Boa noite, Chamusca.
Chamusca, aqui é o Cidão Marinho da Rádio Transamérica. O que você pensa sobre a não utilização do árbitro de vídeo na Série B do Campeonato Brasileiro? A gente vê aí pelo país que até campeonatos estaduais, Série A2, tem a utilização do árbitro de vídeo e a Série B do Campeonato Brasileiro não conta com esse recurso. O que você pensa sobre isso e qual a sua opinião também sobre o uso do VAR no futebol brasileiro? Obrigado. Bom, eu acho que, Sidão, boa noite. Eu acho que deveria ter o VAR na Série B, é uma competição muito importante. São 4 vagas que decidem o futuro de vários clubes, clubes grandiosos, de torcida grandiosa, e não pode ter a quantidade de erro que acontece nos jogos na Série B. E isso, você pegar todas as rodadas, acontecem muitos erros. Apesar de que, coincidentemente, nos 2 últimos jogos, foram erros gritantes, erros bizonhos, erros crassos. Hoje, se você olhar a imagem do lance que originou o gol, não tem como Bandeira não ver ali que o goleiro está dentro do gol, pegando a bola dentro do gol, não precisa de VAR. Aí tudo bem, o Freelanteco falou aqui, nós somos seres humanos, a gente erra, mas pelo amor de Deus, cara, os caras não podem errar como eles estão errando contra o Botafogo. E infelizmente no jogo passado a bola saiu, o juiz não viu e o Bandeira que a bola saiu, marcou um pênalti com a bola fora do campo. Hoje a bola entra, o Bandeira e o juiz não vê que a bola entrou. Então é muito complicado. Acho que teria que ter o VAR em todos os jogos da Série B. Acho importante, é uma situação onde auxilia demais os árbitros. Isso não quer dizer que os árbitros vão parar de errar, não, porque às vezes as interpretações são equivocadas, mas pelo menos ia ajudar o árbitro, que realmente está muito, muito difícil. Esses 2 jogos foi bem complicado as arbitragens. Então a gente falar até com emocional um pouco desestruturado é ruim, mas eu acho que pelo investimento das equipes, pela mudança de patamar quando você consegue um acesso, eu acho que a Série B deveria ter o VAR sim, e não é da agora não, já deveria ter desde o ano passado. Boa noite, Chamusca, Sérgio Santana do Lance. O Botafogo vendeu o Paulo Vitor para o Inter e tem outras negociações em curso, você deve saber disso também, mais do que a gente. Queria te perguntar quão prejudicial é perder um número considerável de jogadores no decorrer da temporada, jogadores que, se não são titulares, são importantes jogadores para o elenco, e se o Botafogo pretende ir ao mercado para contratar reposições ou se vai apostar na base. Obrigado. Bom, em relação à situação do Paulo Vitor, foi o primeiro jogo que o Guilherme fez, acho que o segundo, né? Ele fez um pedaço do jogo contra o Rezende jogando como lateral esquerdo, e a gente tem boas opções ali na posição. A ideia é a gente adaptar. Claro que o Paulo Vitor estava muito adaptado, muito bem encaixado na mecânica da equipe. Quando você troca, e são características que são um pouco diferentes, isso requer um tempo para que o atleta tenha uma melhor adaptação. Eu tenho certeza que no próximo jogo o Guilherme vai estar melhor adaptado e vai nos proporcionar mais qualidade ali pelo setor. Mas é inegável, quando você perde um atleta, isso tem um peso na mecânica da equipe. Mas eu não gosto de ficar me lamentando, nem ficar falando muito do atleta que saiu. Eu tenho que valorizar os atletas que hoje a gente tem na posição, e a gente vai tentar adaptar o máximo possível, com a maior velocidade possível, o Guilherme, a posição. A gente tem o Rafael Carioca, tem o próprio Hugo, que seria uma opção, jogou vários jogos e na Série A, um atleta também tem um potencial grande. Então o trabalho do treinador é buscar as soluções e adaptar o mais rápido possível e confiar naqueles que hoje a gente tem como opção no elenco. Em relação à contratação de lateral esquerdo, não é um planejamento nosso nesse momento, não. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Semana passada você afirmou que gol no fim acontece, que mais à frente o Botafogo pode vir a ser feliz, marcando nessa etapa das partidas também. Contudo, é o terceiro jogo consecutivo no qual o Alvinegro toma gol no fim. Além disso, mais uma vez, o time prejudicado pela arbitragem. Repito o questionamento: qual tipo de conversa interna tem no Botafogo para que esse DNA seja modificado, a fim de fazer o torcedor um pouco mais feliz? Obrigado. Fabiano, né? Fabiano, boa noite. Na verdade, essa sua pergunta, ela está um pouquinho fora do contexto da situação, né? Porque
De fato, nós tomamos um gol contra o Londrina, que foi no final do jogo, e se você fizer um levantamento de gols sofridos, a gente até já fez, a gente não tomou, pelo menos sobre o que aconteceu antes da minha gestão, eu não posso falar que eu não estava no clube, eu não era o treinador, eu não estava gerindo o grupo, eu não treinava os jogadores, então como é que eu vou falar de DNA, de coisas que aconteceram há 20, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás? Eu não comandava o clube, eu tenho que falar sobre o meu comando, e os números sobre o meu comando, tirando esses 2 últimos jogos, acho até que utilizar os 2 últimos jogos como parâmetro de gol no final, depois de tudo que aconteceu, eu não devia nem estar respondendo sobre o que aconteceu no segundo tempo, porque o jogo, a partir dos 9 minutos do segundo tempo, ele foi totalmente alterado. A partir do momento que você faz um gol, a bola entra, o juiz não marca, a partir daí o jogo fica totalmente prejudicado. A gente não tem que falar de tática, não tem que falar de gol de final, não tem que falar de nada disso, porque o árbitro influenciou diretamente no resultado do jogo. Se a gente faz 1-1 ali naquele momento, a gente tinha tudo para fazer 2-1, a gente podia ter acabado ganhando o jogo 2-1, 3-1, a gente tinha tudo para controlar melhor o jogo e continuar em cima do adversário, até porque nós fomos muito superiores ao adversário. Então eu acho até um pouco, a pergunta um pouco fora do contexto, por tudo que aconteceu nos últimos 2 jogos. Falar de gol no final, onde o árbitro interfere diretamente nos 2 momentos do jogo, que foram cruciais para o Botafogo, me desculpe, mas é uma pergunta totalmente fora do contexto.